e amados de meu Pai, aleluia, que Deus abençoe a vida de vocês, de todos nós. E a bênção das bênçãos de Deus não é a conquista material, não é a conquista do casamento, não é a conquistas do reino do mundo, não. A bênção das bênçãos de Deus é a conquista da eternidade, da vida eterna. Isso é o que é o mais glorioso, mais poderoso. Porque se não fosse pela vida eterna, Jesus não viria a este mundo e sofreu o que ele sofreu para nos salvar. Ele não viria. Ele não veio a este mundo para que a gente viesse ter sucesso mundano, material. Não. Ele veio a este mundo para fazer de nós primogênitos do Pai. Primogênitos do Pai. Jesus veio para fazer-nos iguais a Ele diante do Pai. É isso que significa ser primogênito. Primogênito é o primeiro filho homem da família. Então, quando nasce um filho homem, antigamente os casais tinham muitos filhos. Normalmente, sempre o primeiro filho homem era o primogênito, era o primeiro filho. E o primeiro filho, o que significava? Significava o herdeiro do pai. Herdeiro do pai, o substituto futuro do pai. Então, quando o pai morresse, tudo ficava de acordo com a vontade do primeiro filho, primogênito. Quer dizer, o pai, ao morrer, deixava o filho com a sua autoridade total, completa. Foi isso que Abraão fez com Isaque. Deus, finalmente, deu a ele um filho. E Abraão, então, antes de morrer, o abençoou. A mesma coisa, quer dizer, passou a sua autoridade, toda a sua autoridade, para Isaque. Isaque, antes de morrer, chamou Jacó. E Jacó, então, recebeu do pai toda a autoridade dele. Tudo iria estar sujeito à autoridade de Jacó. Essa autoridade deveria ser de Esaú. Mas Esaú, porque ele era mundano e corrupto, ele vendeu o direito dessa primogenitura para o seu irmão Jacó. Fala, não, eu não preciso de ser herdeiro do meu pai ou ser primogênito do meu pai. Por quê? Porque eu sou um caçador excelente, por excelência. E realmente Isaque amava mais a Esaú. Mas Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E Deus se aborreceu com Esaú. Deus se aborreceu. Deus odiou. Você já ouviu falar que Deus odiou? Que Deus odiava? Que Deus odiou? Pois é, diz o texto sagrado que Deus odiou a Esaú. Sabe por quê? Porque ele negociou o direito da sua primogenitura.
e vendeu o direito da sua primogenitura para o irmão por um prato de comida, para satisfazer a fome que lhe estava. E Jacó aproveitou e comprou. Então Deus odiou a Jacó, ou a Isaac. Deus odiou a Isaac. Oh, meu Deus do céu, desculpa lá, pessoal. Deus odiou a Esaú. São tantos nomes que a gente faz confusão aqui. De qualquer forma, minha amiga, meu amigo, você entende agora o que significa ser herdeiro de Deus, ou primogênito de Deus. Em Jesus, todos são primogênitos de Deus. Não tem homem, não tem mulher, não tem pastor, bispo, todos são iguais. Todos estão na mesma linha. Todos têm o mesmo direito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele conquistou para você, para mim, para todos nós. Em Jesus, nós somos todos primogênitos. Por isso que aqui no texto sagrado fala da igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos, quer dizer, a igreja de todos os que são como Jesus. É claro que o pai nunca vai morrer. Então, todos vamos viver por toda a eternidade como primogênitos de Deus. Todos, igualmente. Mas Deus, aqui diz o texto sagrado, o Espírito Santo dirigiu Paulo para escrever essa epístola, Hebreus. Ele diz assim, o Espírito Santo fala, e ninguém seja fornicador. Olha que palavra forte. Fornicador. Ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E é isso que as pessoas têm feito quando trocam o direito de ser primogênito de Deus pelo pecado, pelos prazeres sexuais, pelos prazeres que o mundo oferece. É por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, negue a sua carne, negue o seu coração, negue a sua vontade, as suas cobiças. Negue-se e siga-me. Porque se você não seguir Jesus, conforme ele diz, conforme ele fala, você vai ser como Esaú, que foi odiado. Diz aqui o texto que, bem sabeis que, querendo Esaú ainda, querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, que ele se arrependeu mais tarde, mas não houve arrependimento, houve remorso, naturalmente. Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Mas em outro texto fala que Esaú foi odiado por Deus. Deus o rejeitou, Deus o odiou. Você sabe lá o que é isso? Uma pessoa ser odiada por Deus? Quem pode mudar a vida dessa pessoa? Ninguém. Só Deus pode mudá-la, mas ele odiou. Então, é isso que tem acontecido com a maioria das pessoas que tem negligenciado o direito de primogenitura em Jesus. Negam Jesus. Isso mesmo, negam Jesus. Essas pessoas que negam Jesus, elas são odiadas. Porque trocam o mundo, ou se entregam ao mundo e deixam a primogenitura de lado. Porque a primogenitura
É uma fé. Você não pega na hora, você não vê Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus. Mas quando você nasce do Espírito Santo, quando você é selado com o Espírito Santo te dá a certeza, a convicção de que agora você é primogênita de Deus, primogênito dele. E esse é o gozo, a alegria, a riqueza incalculável, imensurável e eterna, não só por 90, 100 anos, não, mas por toda a eternidade. Toda a eternidade. Então, amiga e amigo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando uma pessoa deixa a fé no Senhor Jesus, vira as costas para o Senhor Jesus, ela está virando as costas para a vida eterna dela. E mais, ela está negociando, vendendo, trocando o seu direito de primogenitura pelo pecado, pelo que o diabo oferece. E por isso esse mundo está um inferno, porque as pessoas preferem servir a Mamon do que ao Senhor Jesus. Então, o que eu quero que você tenha consciência é isso. Você pode ser a pessoa mais pobre deste mundo, paupérrima. Você não ter nada na vida, nada na vida. Veja testemunhos que colocamos aí, postamos, desse nigeriano que chegou no Brasil sem nada, sem eira nem beira, envergonhado, isolado, abandonado, com fome, não tendo onde dormir, não tendo nada. Mas um dia ele ouviu esta palavra da salvação em Jesus. E Jesus mudou a vida dele. E hoje ele é um homem bem-sucedido, tem família, enfim, etc, etc, etc. Veja o testemunho magnífico desse nigeriano. Ele alcançou a herança bendita, a herança que Jacó comprou do seu irmão. Ele foi amado pelo seu pai, pelo nosso pai. E ele tem um testemunho magnífico, magnífico. Arranca da gente lágrimas o testemunho dele. Por Deus mostrar a grandeza dele, a maravilha que é ser primogênito de Deus. Ser primogênito de Deus é nascer da água e do Espírito Santo, é nascer de Deus, é ser primogênito, é ser como Jesus é. Jesus não veio trazer uma parte da bênção dele, não, ele veio trazer o reino de Deus, o reino dos céus, a eternidade, o privilégio de ser primogênito com ele. Você está em Jesus, você estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo por toda a eternidade. Então, aquelas criaturas, aquelas pessoas que ficam tentando negociar suas vontades com a vontade de Deus, com a primogenitura que Deus oferece, são loucos. São literalmente loucos. Eu diria burros, desculpa lá a expressão, mas é com raiva que eu falo isso. Burros. E, infelizmente, desgraçadamente, a maioria está nessa situação. A maioria. Por quê? Porque venderam a bênção das bênçãos, que é o direito da primogenitura. A autoridade do Pai, a autoridade do Filho, a autoridade do Espírito Santo nela. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o gozo, aquela alegria, aquele prazer, aquela vontade de falar para todo mundo, abraçar todo mundo, que é o que acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo,
essa pessoa se tornou um verdadeiro filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo, primogênito de Deus. Essa é a bênção das bênçãos. Porque um dia, cedo ou tarde, tudo passará, tudo acabará, tudo cessará, tudo vai ficar por aí. Veja os ricaços, os poderosos do passado, os reis, rainhas. Veja os poderosos deste mundo que ficaram no passado. O máximo que eles conseguiram foi uma placa numa praça. Aqui, Praça Fulano de Tal. Está lá a plaquinha lá. Só isso que eles receberam. A glória deles é uma plaquinha. Aí vem os cachorros à noite e faz xixi ali. Ou durante o dia, e etc, etc. Só isso. Essa é a glória que os burros, eu digo burro, essa é a palavra. Quer dizer, as pessoas estúpidas escolhem e não pensam na eternidade da sua alma. Não pensam na bênção das bênçãos, que é ser primogênito de Deus com Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Isso realmente dá raiva, sabia? Dá muita raiva. E é como você que é mãe, você que é pai, você que ensina ao filho o caminho do bom viver. Vai por esse caminho, meu filho, vai por esse caminho, é esse o caminho certo. Eu já passei por esses caminhos, eu sei o que é isso, faça isso. E o burro do filho ou da filha, não, eu quero seguir isso aqui, eu quero seguir aquilo ali, e entro para o mundo das drogas, dos vícios, de tudo que não presta. E o que o pai pode fazer? O que a mãe pode fazer? Nada. Porque é uma escolha pessoal. Deus não pode impor a vontade dele, porque se ele impôsse a vontade dele, então ele deixaria de ser justo. É isso aí. Ele deixa que a gente escolha. Nem os anjos foram criados com imposição da vontade de Deus, não. Quando Lúcifer resolveu se revoltar contra Deus, Deus deixou. Ele era o principal dos anjos, era a luz, por isso era chamado de Lúcifer, mas perdeu tudo por querer satisfazer os seus desejos, seus caprichos, e levou consigo a terça parte dos anjos dos céus, que são os demônios hoje. E você, minha amiga e meu amigo, você entendeu o que significa a herança, a bênção das bênçãos, a herança que Deus deixou para nós, que o Senhor Jesus dá para aqueles que o seguem, que negam a si mesmo, tomam a sua cruz, pagam o preço que tem que pagar, sacrificam o que tem que sacrificar, sacrifica a carne, sacrifica tudo. Por amor a Jesus, estes têm o direito de ouvirem aquela voz: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Jesus falando. Aleluia. Essa é a bênção das bênçãos que está reservada para aqueles que usam a cabeça, que usam o racional, que usam a fé com inteligência, não com emoção, com sentimento. E é isso que nós temos tentado passar para as pessoas. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Graças a Deus. Até lá.